como é que você faz um assentamento de quiumba? Porque aí que tá. Você fazer um assentamento do Exu que se manifestou, que já se mostrou, é uma coisa. Como é que você vai fazer um assentamento de um quiumba? Como é que você vai chamar esse espírito desse quiumba? Esse é um caso muito complicado. Tá, quer falar? Não, esse não tem como falar. Não? Não, esse Quer que não. eu falo? Pode falar? É com algo relacionado à pessoa que já tá morta mesmo? Exato. Com algum item dela? Exato. Vou te dar um exemplo, né? Tu sabe que uma pessoa já matou muitas pessoas e ela tinha uma faca específica. Se você tiver aquela faca, show. Show de bola. E se você não tiver aquela faca, mas tiver um mindinho daquela pessoa? Se tu tiver uma roupa da pessoa, se tiver um... Ele já vai parte do corpo. Entende? Tu vai poder usar algo que foi daquela pessoa. Algum item. A energia. Algo que ela tenha condensado energia. Então, muitas vezes, a própria faca do quiumba, ela já é uma faca que foi usada pra matar alguém. Tem energia pra caramba naquela faca ali. Pode acontecer. Você considera o assentamento de quiumba um sequestro espiritual? Na verdade, não existe sequestro espiritual. Não existe você aprisionar um espírito. Isso num assentamento, seja de Exu, Pombagira ou qualquer coisa. É tudo uma troca. Você convence aquele espírito a trabalhar pra você. O que você vai dar em troca por isso, aí é outra coisa. O que você tá disposto a dar? Às vezes aquele espírito que é um teu sangue, que é uma parte tua. Tu pega esses espíritos mais... né? Vamos falar de quiumba. Tu vai pegar espíritos que querem algo que vai te afetar. Então, por isso que é muito complicado falar disso, entende? Porque tu entra numa parte da religião onde é um lado obscuro. Obscuro em que sentido? Obscuro que as pessoas fazem e não gostam de falar. Muitas pessoas usam esse lado pra prejudicar os outros. E você acha que tá certo não falar sobre? Eu acho que tá certo. Porque se cair em mãos erradas... Mas a gente não tá falando do fundamento exato. Muitas coisas... Não, a gente não tá falando de reza, nada disso. Não, de elementos. Exato. Mas o que acontece? Uma pessoa hoje leiga. Eu tô falando que se usar uma faca... Já vai atrás, Já vai atrás de uma faca. Mas a pessoa não adianta. Já é bom deixar aqui. Porque a pessoa que ouviu da faca tá ouvindo até agora porque ela quer saber mais. Então não adianta ela pegar a faca se ela não souber usar e trabalhar com aquilo. E aí pode ser que afete a própria vida dela. Mas tá ouvindo agora. Não, mas assim, tem pessoa, mesmo você falando isso aí, mesmo ele falando isso aí, não vai entender. Vai lá e vai querer fazer. E vai querer fazer. Né? Se você falar que tem que pegar a cabeça da pessoa lá, que é o matador lá, o cara vai lá cavar lá amanhã no cemitério. Então vão lá desenterrar o Lázaro. É vilipêndio. E acontece. Acontece, não, porque tem pessoas... É pessoal de casa que isso é Não, tô falando assim, vilipêndio, mas tô falando assim, a pessoa tá Não. ligando pra alguma coisa, uma pessoa dessa? Não tá ligando, mas assim, como eu acredito que nosso público é um público selecionado, de pessoas que tem um bom conhecimento, que tem um bom raciocínio, uma boa cognição, eu acredito que nenhuma dessas pessoas vá no cemitério pra violar um túmulo. Posso ser sincero contigo? Eu já entrei em cemitérios violados. Não, é óbvio que tem. Muito cemitério que as pessoas fazem isso. Cleiton, é claro que tem. A gente já recebeu, você quer saber a verdade? E provavelmente muitas pessoas que mexeram nisso e mexem. Já pulou na cova. É? Só que assim, eu digo o seguinte, se você não tem conhecimento, você não é um sacerdote, você não tem entendimento sobre isso, você vai fazer isso de besta. E aí pode afetar a própria vida daquele ser humano. Eu já vi um caso, até vou contar pra vocês agora. Teve uma conhecida minha, há uns 8, 9 anos atrás, que descobriram que tinha morrido uma pessoa em determinado lugar num acidente. Aí eles foram lá pra buscar o dito do espírito. Aí o sacerdote na época fez uns negócios, trouxe e mandou ela deixar dentro de casa. Pensa no inferno que virou dentro da casa dela. A vida da mulher virou de ponta cabeça. Virou um inferno. Aí ela foi fazer obrigação na Umbanda pra ver se melhorava, não melhorava, começou a ficar doente. Sabe? Várias coisas assim que acabaram afetando a vida dela. Ela não raciocinou que, tipo, foi depois do espírito que ela trouxe, tá ligado? Não, depois ela entendeu, mas levou algum tempo. Não, porque pro pessoal de casa ficar ciente. Então, novamente, vamos lá, já que tem muita gente que é bruxão, vamos supor que tem muita gente que é bruxão, trevoso. Você que é bruxão trevoso, não entende com nada, não mexe com nada. Não tem Rafael Alves de Limanha. Vamos supor o Rafael. Você não tem preparo para aquilo espiritual, talvez nem emocional, mas você é trevoso. Você pinta de preto. Tá ligado? Não tô falando todo mundo, né? Mas você pinta de preto, você passa lápis de olho no olho, sabe? Você deixa o cabelo crescer.
Você faz tatuagem da sobrancelha. Você é trevoso. Faz uns símbolos. Você é judeu, mas ao mesmo tempo não é. Enfim. Aí você é trevosão. Tá ligado? Aí você, porra, sou trevoso. Você pulou numa cova pra fazer graça, dependendo de como for o espírito que tiver lá, vai te acompanhar e vai te vampirizar, porra. Vampirizar pra ser bem sucinto aqui, bem tranquilinho, né? Então, assim, eu tô perguntando pra você que é uma pessoa que já que tem essa formação, que tem preparo pra trabalhar com isso. Não pro pessoal de casa. O pessoal de casa tá assistindo, tá legalzinho, tá tranquilo. Só assista. Mas só assista, não vá fazer. Mas pra gente entender, pro pessoal de casa entender mesmo. Como eu disse, desmistificar e até mostrar o que acontece e o que não acontece mesmo, né? Enfim, vamos lá. A gente falou do Reino das Trevas. O que a gente tem mais a acrescentar das trevas? Cara, eu acho que o Reino das Trevas é esse ponto, né? É chegar a falar dessas trevas humanas, né? Da dificuldade humana, dessa questão da raiva, do ódio, da opressão, né? E a forma de se libertar disso. Então, o Reino das Trevas, a gente vai muitas vezes buscar uma forma de sobreviver e, digamos assim, passar por essa fase e ser vitorioso. Reino da Terra. Reino da Terra, a gente vai falar da Terra em si, né? A gente vai falar muito ligado às pedreiras, a gente vai falar muito ligado às montanhas, aos montes, às serras, né? O Exu da Serra Negra, a gente vai falar Exu Sete Montanhas, tem Exu da Pedra, Exu Sete Pedreiras, Exu Sete Pedras. Tá ligado à Terra. Mas tô associado àquele, assim, eu digo em relação estruturação. Quando a gente fala do Exu Treme Terra, né? A gente vai falar da questão da estruturação humana. Fazia tempo que eu não viu do Exu Treme Terra. São Exus antigos que vão se perdendo, né? A gente não vê mais falar sobre isso, né? Tem até o Exu Sete Estradas, porque vai buscar estradas de terra dentro do Reino das Encruzilhadas. Então, essa estruturação humana... Humana, porque a terra, normalmente, quando a gente fala da água, a água, ela é líquida, você não pisa na água. Mas quando você pisa na terra, você tem uma estruturação. Quando você usa as pedras para fazer construções, você está estruturando algo. Então, o Reino da Terra, ele está totalmente ligado à questão estrutural. Se você vai falar de uma pessoa num lado negativo, ela está totalmente desestruturada. É uma pessoa que não consegue concretizar nada na vida, por exemplo. Então, é o negativo do Reino da Terra. O negativo, então, seria o quê? Para a pessoa entender. Seria essa falta de conclusão? Falta de conclusão, vamos dar um exemplo. O Felipe quer ter um carro, quer ter uma casa, quer ter algo material dele. E ele não está conseguindo. Então, a gente tem a questão do ritual do Exu do Ouro, por exemplo, voltado ao dinheiro e à prosperidade, que está ligado ao Reino da Terra, ao minério, ao povo das minas. Então, o Exu do Ouro também está ligado ao Reino da Terra, nessa questão de estruturar a questão financeira. Mas a gente também tem Exus ligados à estruturação mental, por exemplo. O Exu Poeira. Poeira vem da Terra. E o Exu Poeira está ligado à questão mental. Então, às vezes, a pessoa não tem uma mentalidade próspera, né? Vamos falar que as pessoas querem a questão do Exu do Ouro, mas eu quero ganhar dinheiro. Tá, mas tu tem uma mentalidade para ganhar dinheiro? Às vezes tu não tem. Às vezes, então tu vai ter que lidar com outro Exu para trazer essa mentalidade. Para você ganhar e conseguir ser próspero. Porque às vezes a pessoa ganha, mas também gasta mais do que ganha. Não adianta de nada. Então, mas aí a gente tem algum outro ponto de reino que vai passar por isso também. Exatamente. Aí ele vai ter a ligação com os outros reinos. Por exemplo, o Exu Pedra Negra, ele é um Exu que tem ligação com o Reino da Terra, ele tem ligação com o Reino das Matas, das Trevas. Reino das Trevas, o Reino das Águas. Vou dar um exemplo do Reino das Trevas pro Exu Pedra Negra. Sabe aquela pessoa que fica obstinada à ganância e fica escrava do dinheiro? Sei. Né? O maior exemplo quando a gente fala da questão da mineração, né? As pessoas falam da questão do ouro, por exemplo. Tá, mas o ouro é a parte onde você conseguiu achar o ouro. Mas tem todo o processo onde você vai fazer a escavação, onde depois de ganhar você vai conseguir vender, você vai manipular o ouro. Então o Exu Pedra Negra também está ligado às joalherias, por exemplo. É um ponto de força dele. Das pedras preciosas. Então se está negativo, muitas vezes é aquela questão da lapidação humana. Da pedra bruta que precisa ser lapidada, do ser humano que precisa ser lapidado.